A paz do Senhor a todos os irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez reunido com os irmãos para poder ensinar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, tá? Falar do Espírito Santo é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo que realmente enriquece a nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo ele habita em nós, tá? Como eu falei na aula passada, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós a partir do momento que eu aceito a Cristo, tá? Então a partir desse momento ele vem habitar em mim. Vamos ler a passagem que se encontra lá no livro de João, capítulo de número 20 e o verso de número 22, que diz assim, ó: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O que acontece? O Espírito Santo ele vem logo após a ressurreição de Cristo. Por quê? Jesus havia prometido que ele iria ao Pai e que logo mandaria o Consolador, justamente o Espírito que estaria participando conosco. Por isso ele disse: não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus sabia que ele seria levado aos céus, nós não poderíamos ficar sozinhos. Como eu falei na aula passada, nós temos uma grande dificuldade. Vou colocar aqui como exemplo, aqui na lousa. Olha só, imagine o seguinte, né? Nós temos uma situação que é a carne, tá? Então aqui está a minha alma. Se eu não tenho um contrapeso desse lado, a chance de eu ir para a carne é grande. Então o que acontece? O Espírito Santo ele vem habitar em mim. Tá? Para quê? Para fazer com que eu agora não fique mais preso à carne, e sim ao Espírito Santo. Então quer dizer que há esse equilíbrio. Se Jesus não tivesse mandado o Espírito Santo até nós, estaríamos diretamente na carne. Pode ver que Jesus mesmo disse: olha, o Espírito ele é forte, mas a carne é fraca demais. A nossa parte carnal ela é muito fraca. Então, quer dizer, o Espírito ele vem fazer justamente esse equilíbrio. Sem ele, nós podemos dizer que ficaria realmente difícil, realmente seria quase que impossível você ter a salvação e seguir os passos de Cristo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo não haveria como você caminhar. Lembrando que o Espírito Santo, ele é Deus. Antigamente, você tinha no templo justamente um lugar chamado Santo dos Santos, onde havia uma cortina muito grossa, não é? Um véu que ali ficava muito grosso, que impedia que qualquer outra pessoa entrasse. Só poderia entrar ali o sumo sacerdote uma vez no ano para fazer a expiação pelo pecado. E esse sumo sacerdote ele teria que estar realmente limpo, purificado e estar indo para lá totalmente limpo, totalmente purificado. Porque lá estaria a presença de Deus, que era a arca do concerto, que representava a presença de Deus naquele local. Se ele estivesse com alguma falha, ou houvesse algum erro, no momento que ele entrasse, ele poderia morrer. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: o salário do pecado é a morte. Então, quer dizer, se ele entrasse em erro, entrasse em falha, ele poderia morrer. Então, o que acontece? Havia essa dificuldade, essa barreira. E não era qualquer um que poderia entrar e falar com Deus. Era somente o sumo sacerdote, aquele que era escolhido por Deus. Acontece que quando Cristo veio e foi crucificado, trazendo salvação, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. É como se Deus pegasse ali e fizesse assim, ó, rasgando. Por quê? Dando a nós a liberdade de cada um de nós de falar com Ele. Mas não só essa liberdade, mas a parte em que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Então nós agora passamos a fazer parte do templo do Espírito Santo. Eu não preciso mais esperar de alguém ou pedir que alguém faça por mim, porque agora eu mesmo posso falar diretamente com Ele. Ele passa a habitar em mim. Olha que coisa linda! Como eu falo,
às vezes as pessoas, lógico, estar numa igreja, estar numa comunidade, estar sendo participante, tendo comunhão, participando da Santa Ceia, isso é ótimo. O problema é que, a partir do momento em que, como aconteceu agora com esse problema do vírus, que as igrejas tiveram que fechar, todos foram para suas casas, mas a igreja não parou, a igreja continua em nós. O Espírito Santo habita em nós e continuamos adorando, continuamos cultuando. O nosso templo fica aberto 24 horas por dia. Por quê? Porque Ele habita em nós. A partir do momento em que eu aceito Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Como eu falei, a questão, o exemplo do carro. Vamos lá. Vamos desenhar aqui um carro, tá? Para que todo mundo possa entender o que é um carro. Vou dar só um exemplo, porque vamos imaginar um carro quadrado aqui assim, não é? Aqui está o volante, aqui está você, e aqui está o tanque de combustível, tá? Vamos considerar que você é a alma, tá? Que é você, que é o que está no volante, que está guiando. O tanque de combustível é o espírito, desculpa, vou colocar com letra minúscula, que é o espírito do homem, o espírito de vida. É o que dá combustível para que a gente possa continuar rodando nesse carro. E esse carro, para nós, é o nosso corpo, tá? Então, a partir do momento, vamos imaginar que isso aqui fosse um ser humano. Eu guio a minha vida. Acontece que eu tenho um espaço vazio. E esse espaço vazio é o problema de todo ser humano. Todo mundo quer preencher esse lado vazio. Essa porta, ela pode ficar aberta. Eu posso convidar qualquer coisa para preencher esse vazio. Por exemplo, uma pessoa com vício, ela vai em busca do cigarro, porque ela sente esse vazio dentro dela, ela vai buscar na bebida, ela vai buscar nas drogas, ela vai buscar no mundo aí fora, não é? Em coisas que não agradam a Deus, porque ela tenta preencher esse vazio. E que dificuldade que é. E quantas vezes pessoas que às vezes buscam no outro preencher esse vazio, não é? Preencher esse vazio. Muitas vezes há pessoas que casam acreditando que aquela outra pessoa vai preencher esse vazio que ela tem, e não vai preencher. E aí vai causar problemas. E aí quando perde essa pessoa, ela vai sentir um vazio muito maior ainda, não é? É o que vai ocorrer. Aí as pessoas, sentindo esse vazio tremendo, elas acabam procurando muitas vezes o suicídio, procurando muitas vezes deteriorar a própria vida, porque esse vazio ocorre dentro dela, é uma tristeza, é uma dificuldade. Agora o que acontece? Quando você aceita Cristo e você diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, eu prometo te servir, eu quero te servir, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus para a nossa salvação. A partir do momento que eu aceito Ele na minha vida, para habitar na minha vida, o Espírito Santo, então, ele passa a habitar comigo. Tá? Vou desenhar ele aqui, ó. E essa porta agora se fecha. Por que se fecha? Porque agora ele passa a preencher esse vazio. Quem é crente, já há tempo na igreja, ou que acabou de aceitar Jesus, seja como for, percebeu essa mudança. Lembra quando você chegou na igreja, alguém pregou o evangelho para você? Você vivia numa vida sem graça, numa vida sem valor, você vivia num momento difícil, complicado, e quando você aceitou Jesus, aquele vazio preencheu. E você podia falar: mas espera, olha que algo glorioso aconteceu em mim. Começa a existir aquela alegria, você começa a ter algo dentro de você. Por quê? É o Espírito Santo que passa a habitar dentro de você. E a partir do momento que ele habita, ele vai estar te orientando, ele vai estar falando com você. Quantas vezes quem já teve essa experiência de momento de aflição, momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de uma dificuldade, você ouvir a voz do Espírito, ou numa oração, você está orando em favor de algo, pedindo a Deus algo, e o Espírito Santo fala com você. Ou quando você tem que tomar uma decisão,
e não sabe que decisão tomar, Ele pode falar aos seus ouvidos e você fala: meu Deus, eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo falou com você. Ele preencheu esse vazio. E a partir do momento que ele preenche esse vazio, esse Espírito Santo passa a habitar em mim. Você vai perceber que lá em João, capítulo 20, verso 22, que Jesus assoprou. Logo que Jesus ressuscitou, apresentou-se aos discípulos, ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar neles. Não houve uma manifestação de pulo, de falar em línguas ou qualquer outra coisa. Não, eles receberam. E é o que acontece conosco, porque o Espírito Santo ele é educado. Ele entra e ele se acomoda dentro da sua casa. E ele não vai fazer mudança se você não permitir. Ele vai perguntar, ele vai pedir, porque ele é educado. E ele vai fazer uma grande limpeza na sua vida. Ele passa a habitar em nós. Ótimo, habitou em nós, eu já tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Se o Espírito Santo está morando dentro de mim, faço parte agora. Uma coisa que ele vai fazer em mim é o quê? O fruto do Espírito. O que vai acontecer? Ele vai produzir em mim, que todo mundo agora vai perceber, dentro deste corpo, dentro desse carro, dentro desta vida, vai perceber uma mudança, porque o fruto do Espírito agora vai passar a existir na minha vida. Vamos ler? Quais são? De que forma esse fruto vai passar a existir na minha vida? Gálatas capítulo 5 e o verso de número 22, tá? Você vai ler aí nos versos anteriores quais são as obras da carne, né? Quando não tinha o Espírito Santo, a minha tendência, lembra que eu falei para vocês? Dentro daquela balança, dentro daquele equilíbrio, não é? A partir do momento que eu não tenho o Espírito Santo, as minhas obras são da carne. Mas agora, como eu tenho o Espírito Santo, eu começo a produzir o fruto do Espírito. E esse fruto vai fazer com que eu também tenha obras. E eu possa fazer essa obra de forma gloriosa. Então, o que faz parte do fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, verso 22. O primeiro fruto é amor. Ou seja, é impossível um cristão que permitiu que o Espírito Santo habitasse nele não tenha amor. O amor vai fazer parte dentro dele. É uma das partes do fruto. É uma das obras do fruto. O amor começou a habitar em mim. Esse amor vai crescer dentro de mim. E uma coisa que nós precisamos entender, que quando o Espírito Santo ele começa a colocar dentro de mim esse fruto, o amor vai começar a surgir dentro de mim. Primeiro, o amor que vai começar a surgir é o que a gente chama de amor próprio. Eu começo a me amar. Eu começo a olhar para mim. E eu começo a perceber que eu me amo. Por que eu existo? Porque Deus me escolheu. Deus me chamou para este mundo. Não só o amor dele por mim, mas acaba criando em mim um amor. Por quê? Porque eu existo, porque o amor dele é maior sobre mim. Então, primeiro amor próprio. Eu já começo a me olhar, me cuidar, a fazer com que a minha vida, se eu tenho amor próprio, eu não vou procurar mais vícios. Se eu tenho amor próprio, eu não vou querer destruir a minha vida. Se eu tenho amor próprio, eu não vou querer destruir esse meu corpo. Eu não vou querer prejudicar o meu corpo. Eu vou querer tratá-lo bem. Eu vou começar a fazer com que meu corpo agora viva de uma forma em amor. Para quê? Para que eu possa estar servindo a Deus também em amor. E outra, eu começo a amar as pessoas que estão ao meu redor. Uma coisa que vocês têm que entender: existe uma grande diferença entre você gostar e você amar. Jesus nos ensinou que devemos amar a
todos. Eu não posso fazer distinção de ninguém. Eu tenho que amar a todas as pessoas. É lógico que algumas pessoas tomam atitude e fazem coisas que muitas vezes eu não gosto. Deu para entender? Pode fazer alguma coisa que eu não goste. Eu não gostei da atitude dela, não gostei da forma que ela falou, não gostei da forma que ela está fazendo. Isso é uma coisa. Agora Jesus diz que eu tenho que amar. E se eu amo, eu suplanto este gostar. Se eu amo, eu suporto. Se eu amo, eu entendo. Se eu amo, eu compreendo. Olha como o fruto do Espírito ele é importante na minha vida. Por isso, é impossível alguém que aceite Cristo e não tenha amor. Porque amor é uma das prioridades que tem que existir. Amor próprio e amor ao próximo. Amor às pessoas que estão ao redor. E fazer a obra de Deus por amor. Muitas vezes há pessoas que trabalham na igreja falam, eu estou indo fazer tal coisa por obrigação. Se está indo fazer por obrigação, é porque não tem amor. Então não tem o fruto do Espírito. As pessoas que fazem a obra com amor, fazem com muito amor e carinho, é porque tem o fruto do Espírito, ok? Outra coisa, próximo, o gozo, a alegria. A partir do momento que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, que eu faço parte deste fruto do Espírito, eu sou uma pessoa alegre. Aquela vida de tristeza, aquela vida amargurada, aquela vida angustiada, acabou. A alegria começa a fazer parte dentro de mim. Eu não levanto mais de mau humor. Eu levanto alegre. Eu levanto feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho fruto do Espírito. Aí, irmão, me perdoe se você está levantando de mau humor. Se você está levantando, quem sabe, mal, amargurado. Está faltando, sabe o que? Você atentar à voz do Espírito Santo. Ouvir a voz dele, ele vai te alegrar. Aprenda. Uma coisa que eu aprendi numa palestra, até o palestrante chegou a dizer o seguinte, que quando você acorda de manhã, você tem duas escolhas. Duas escolhas. Primeira escolha, você ser alegre e feliz durante aquele dia. E outra escolha, você ficar triste e amargurado aquele dia. Essas são suas escolhas. Quando você tem o fruto do Espírito, ele te dá alegria. Você acorda de manhã, você já diz, Espírito Santo, hoje eu quero a tua alegria na minha vida. Garanto para você que a tua vida vai ser alegre e feliz durante aquele dia. Lembrando o quê? Não estou dizendo que você não vai ter luta. Não estou dizendo que você não vai ter problemas. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades, vai ter tribulações, vai ter momentos de tristeza. Mas você vai passar por todas e a alegria ainda vai perdurar na tua vida. Amém? Então, a alegria não pode faltar em mim. Outra, paz. Venha a tribulação que for, venha a dificuldade que for, não importa o balançar do barco, a tempestade que está balançando o meu barco, eu fico em paz. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Lembra dos discípulos? Quando entraram no barco que houve a tempestade? Quem estava no barco? Jesus. O que aconteceu? Quando eles começaram a entrar em desespero, o que eles fizeram? Recorreram a Jesus. Disseram, Senhor, lembra de nós, porque o barco está para afundar. Jesus olhou, levantou, falou com eles, acalmou o vento, acalmou o mar e tudo se aquietou. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Não importa a turbulência, não importa o balançar do mar. O mais importante é que Ele está com você. Fale com Ele, Ele te ajuda e você consegue passar tudo isso em paz. Sabe? Você não se estressa, você não entra em pânico, porque existe paz no seu interior. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Ele faz com que o fruto passe a habitar. Por quê? Quando nós não tínhamos Cristo, quando nós vivíamos uma vida desarraigada, a nossa terra estava abandonada. Mas a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, como Ele falou, a semente caiu em boa
terra. Se ela caiu em boa terra, ela vai produzir fruto. Mas a gente sabe que pode cair no caminho, pode cair entre os espinhos, pode cair entre as pedras. Olhe bem, atente bem, se o fruto está caindo, a semente está caindo em boa terra, porque quando ela cai em boa terra, ela produz fruto. Então essa paz tem que habitar em nós. Amém? Vamos para o próximo. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É você ter paciência. Sabe? Aquele momento de tribulação, momento de angústia, momento de tantas dificuldades. As pessoas entrando em desespero, sempre mantenha a paciência. É uma pessoa pacífica, ela mantém a paciência, caminha conforme as coisas estão seguindo e ela mantém a paciência dentro de si, tá? Então seja paciente, sabe? Às vezes a questão do desespero, pare, não seja ansioso ou ansiosa, tenha paciência, deixe Deus trabalhar, ok? Outro fruto, outra parte, a benignidade. Sabe que a benignidade é você praticar o bem, você querer o bem das outras pessoas. E quando você faz isso, você procura fazer as coisas para o bem dos outros, não para o bem para si, mas o bem para as pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo que eu falei e falo ainda: se eu tenho um carro, eu quero vender este carro, mas esse carro está com defeito e eu vou passar para uma outra pessoa, eu vou ter que falar para essa pessoa, porque eu tenho fruto do Espírito, eu faço as coisas para o bem da outra pessoa. Eu vou dizer para ela: olha, o motor do meu carro está fundindo, ou estou com algum problema no veículo, está acontecendo isso, tire o valor que for necessário, mas eu quero vender. Por quê? Eu não posso mentir, eu não posso enganar, porque eu quero o bem do meu próximo. A mesma coisa se eu trabalho com vendas, eu não vou querer tirar um lucro exorbitante do meu amigo, do meu irmão. Por quê? Porque eu sou do bem. Eu quero fazer as coisas que funcionem de forma que o bem caminhe, ok? Bem, próximo é bondade. É uma pessoa boa, as pessoas querem conversar com você. Por quê? Porque você tem o fruto. E sabe que sempre que for conversar com você, haverá este fruto na vida. A pessoa sabe que você é boa, que você nunca vai tratar mal, que você nunca vai ser estúpida, que você nunca vai ser pessoa revoltada. Você sempre vai procurar bondade em todas as coisas. Isso é fruto do Espírito. Olha que coisa linda. Próximo, fé. Fé é você acreditar. Quando você não era cristão, quando você não tinha Cristo, não acreditava em nada, não aceitava nada. Mas agora que você tem o Espírito, Deus está presente na tua vida, você começa a ter fé, você passa a acreditar mais. E você sabe que Ele vai operar milagres, você sabe que Ele vai operar salvação, sabe que Ele vai trazer situações para a sua vida, procurando a tua alegria, a tua felicidade e uma forma do seu crescimento. Por isso que a fé, ela também faz parte do fruto do Espírito, porque ela vai acabar trazendo para nós aquela crença que nós precisamos ter. Outra, mansidão. Sabe aquela pessoa que é mansa? A pessoa que sabe tratar as pessoas com respeito, sabe tratar sempre com mansidão, não tem sangue nos olhos, não é? Não sobe o sangue, não fica fervendo, não quer tirar satisfação, não vai ficar brigando por causa de política, não vai entrar em discussão, não vai querer defender partido político ou defender político de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque ele vive na mansidão. Ele quer a paz com todos, ele sabe respeitar, reconhecer o comportamento de cada um, entender o aspecto e o pensamento de cada um. Isso é mansidão, parte do fruto do Espírito. E por último, temperança. Mantém sempre o equilíbrio, não entra em desespero, não parte nem para um lado nem para o outro, não é extremista, ele é temperado. Ele sabe tratar as coisas com equilíbrio. Olha que coisa linda, sabe? Fala com mansidão, fala com equilíbrio,
não vai querer, já viram aqueles crentes que gostam de botar lenha na fogueira? Que às vezes tem um problema na igreja e ele quer, você viu? E já começa a falar para todo mundo, é falta do fruto. Porque quem tem temperança vai buscar consertar, vai buscar ver aquilo que é certo, vai tentar resolver para que tudo haja um equilíbrio. Pergunto agora, qual fruto está faltando? O que está faltando dentro da questão do fruto do Espírito na sua vida? Comece a analisar, faça uma autoanálise, comece a observar dentro de você quais são os que estão falhando, qual é a falta que você está tendo. E lembrando que, a partir do momento em que o cristão aceita Jesus, o fruto começa a agir, haverá mudança. Do jeito que eu era, eu não vou ser mais. Como eu cheguei na igreja, eu vou ser diferente. Por quê? Porque agora vai começar a ter o fruto do Espírito na minha vida. E a minha vida agora vai passar a caminhar de forma diferente. O problema maior é que, às vezes, as pessoas acham que devem chegar na igreja e vai continuar na vida da forma que está. Já viu aquelas pessoas que dizem, o camarada ficou crente, mas não mudou de atitude. Está faltando o quê? Fruto do Espírito. Aí eu até questiono, será que aceitou Cristo realmente? Ou será que deixou de ouvir a voz do Espírito? Por isso que ele geme com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes ele quer mudar algo na sua vida e você continua fazendo a mesma coisa? Como eu digo, hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Então, para o cristão que aceita Cristo e o Espírito Santo passa a habitar nele, haverá mudança. Haverá transformação. Você vai observar que haverá uma regeneração na vida do cristão. Se não houver, precisa pregar o Evangelho de novo. Precisa essa pessoa aceitar Jesus novamente, ou mesmo deixar o Espírito Santo habitar na vida dela. Ok? Bem, então quer dizer que a partir do momento em que eu deixei o Espírito Santo habitar em mim, o Espírito Santo já está habitando em mim, eu sou crente, sou fiel ao Senhor, estou caminhando, estou tendo o fruto do Espírito, começa a existir mudança na minha vida, e essa mudança mostra que eu tenho salvação, tá? Se não tem mudança, a salvação não está sendo demonstrada, porque quando há mudanças para o bem, mudanças para as coisas boas, isso mostra que salvação está habitando em mim. Deu para entender? Isso é fruto do Espírito. Então, quer dizer, é um degrau de cada vez. A luz do justo vai brilhando até ser dia perfeito. Eu posso começar ruim, mas eu tenho que terminar bem. Eu posso ter começado lá embaixo de uma vida pecaminosa, mas conforme eu estou subindo os degraus da fé, eu estou alcançando cada dia uma mudança interior, uma mudança externa, uma mudança a cada dia, em cada momento. Há uma grande necessidade de existir mudança na vida do cristão. Bem, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em mim, estou fazendo a vontade de Deus, Deus está comigo, as coisas começam a mudar. Agora nós vamos lá novamente para Lucas capítulo 24, e o verso de número 49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Uma promessa. Jesus já soprou o Espírito Santo, já passou a habitar nos apóstolos. Jesus agora está reunindo com eles, Jesus vai subir aos céus, diz assim para eles: olha, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Então peraí, eu posso ter o fruto, mas agora eu preciso ter um revestimento desse poder. Então eu preciso ser revestido. Mas por que ser revestido? Por que eu preciso deste poder? Porque agora o Espírito Santo está mudando o meu interior.
Está mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma agora de ser como um cristão. Mas agora ele está dizendo que ele vai usar o poder dele sobre mim. E eu vou ser revestido desse poder. Mas para quê? Vamos ler. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o verso de número 8, que diz assim, ó. Atos vai escrever agora justamente o que vai acontecer, que Jesus vai subir aos céus, e ele está dando as últimas instruções aos discípulos. Ele diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Lembra que ele falou? Vai revestir de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Para quê? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, peraí. O que a gente chama de batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, que é a mesma coisa, o que vai acontecer? Eu vou ser revestido de poder. A virtude do Espírito estará em mim. Para quê? Para ser testemunha, para que eu possa evangelizar tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Para que isso? Para que eu possa utilizar os dons, ou aquele poder do Espírito, para ganhar as pessoas. De que forma? Fazendo milagres, trazendo profecias, trazendo palavras com conhecimento. Isso são os dons do Espírito. Ou muitas vezes usando até em línguas, para falar na linguagem de alguma pessoa, de algum país, para ganhar essa pessoa. Isso é uma forma de testemunhar de Cristo. Então, esse poder está vindo sobre nós para evangelização. Qual é o objetivo principal? Ganhar almas. Se eu fui batizado com o Espírito Santo, o objetivo é ganhar almas. Mas como funciona o batismo com o Espírito Santo? O que é esse poder? Vou dar um exemplo agora no nosso carro aqui, tá? Batismo com o Espírito Santo. Vai acontecer o seguinte: o Espírito Santo agora e você vão mudar de lugar. Aqui está o volante, não é? Então agora o Espírito Santo vai ficar na posição do motorista e você agora vai para a posição do passageiro. O que quer dizer? Quando há revestimento de poder, o Espírito Santo troca de lugar, você está dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, está aqui o meu volante, eu não quero mais fazer a minha vontade, faça a tua vontade. E o Espírito Santo vai pegar o volante da sua vida e vai levar você agora por caminhos que você nem sequer imagina. Ele vai usar você, vai usar todo o seu corpo para fazer algo. Para quê? Para ganhar almas. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é ganhar almas. Ah, mas não é para mudar a vida da pessoa? Não, o batismo com o Espírito Santo não é para mudar a vida da pessoa. O batismo com o Espírito Santo é para ganhar almas. Mudança na vida da pessoa é o fruto do Espírito. Eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para mudar de vida. Por quê? Mudar de vida é fruto do Espírito. O Espírito já habita em mim. Isso já tem que acontecer a partir do momento que eu aceito Cristo. Uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, é porque ela já está com o fruto do Espírito, tá? Então, quer dizer, o batismo com o Espírito Santo não vai fazer mudança. Desta forma, não, porque isso já é do Espírito Santo, já no fruto. Não preciso do batismo para ter mudança de vida. Agora, o que acontece é que com o batismo, eu vou fazer coisas que eu não fazia antes. Um exemplo, eu vou profetizar, eu vou falar em línguas, uma coisa que eu não falava. Mas tudo isso por causa do quê? Para ganhar almas. Um exemplo clássico disso está lá em Atos. Vamos ler? Atos capítulo 2, que diz assim, ó:
Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E disseram lá, verso de número 8. Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Aí você vai ver todos os países aí. Depois o apóstolo Pedro, ele traz uma mensagem e já lá no capítulo 2 ainda, e o verso... Vamos achar aqui, peraí. Capítulo 38? É 38? Pregando? Isso, aí disse Pedro: arrependei-vos, que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, quer dizer que Pedro começa, todos ali recebem o batismo com o Espírito Santo. As pessoas que estão em volta começam a ouvir eles falando em línguas, na língua deles. Isso já é um dom do Espírito. Já vou explicar sobre isso. Aí o que acontece? Pedro aproveita e faz uma pregação. E a partir do momento da pregação, o que ele faz? Ele ganha almas. Batismo com o Espírito Santo é para ganhar almas. Ok? Para ganhar almas. Beleza. E o Espírito Santo, então, há essa manifestação. Agora vocês vão perguntar, mas como eu posso saber como é o batismo com o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito? Tá? Vamos mostrar para vocês agora. Não sei se dá para ver aqui. Sim. Ó, aqui está você, vazio, sem nada, um pecador, não é? Todo cheio de problemas, dificuldade, mas você aceita Cristo. Aceitou Cristo, olha, você começa a ser cheio do Espírito Santo. Vamos imaginar que esta garrafa seja o Espírito Santo. Uma parte do Espírito Santo agora passa a habitar em você. Você agora está cheio do Espírito, tá? Então agora, o que vai acontecer? Você está fazendo, você começa a ter fruto do Espírito, você começa a ter paz, longanimidade, benignidade, você começa a ter temperança, você começa a ter fé. Aí, Deus agora vai te revestir de poder, tá? Porque Ele vai te usar. O que é o batismo no Espírito Santo? Lembra que isso aqui é o Espírito Santo? Beleza, Ele te encheu, não é? Agora nós vamos para o batismo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? É mergulhar no Espírito. Consegue ver você agora? Não. Por quê? Porque quem aparece é o Espírito. Ou seja, olha lá, mergulhou. Quem mais aparece? Você vê o copo ou você vê a jarra? Você vê a jarra, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora é que vai usar você. E com qual objetivo? Ganhar almas, tá? Como eu posso saber que alguém é batizado no Espírito Santo? Como eu posso saber que realmente alguém foi batizado no Espírito Santo? Uma das coisas, assim, existem algumas denominações ou algumas religiões aí afora que alegam o seguinte, que não existe batismo com o Espírito Santo. O que existe é que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já está em você e você foi batizado. Vocês acabaram de ver e ler os versos bíblicos que realmente há uma diferença em você receber o Espírito Santo e outra que é ser revestido de poder. Então, a partir do momento em que eu sou revestido de poder, eu vou ganhar almas. Mas esse revestimento tem alguma apresentação? Tem. Vocês observaram lá que em Atos 2 e o verso 4, que eles começaram a falar em outras línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo realmente é falar em línguas. Um exemplo disso a gente observa lá em Atos, capítulo... Aqui no capítulo 1, verso 5, diz assim, ó, capítulo 1 de Atos, verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que é o batismo com o Espírito Santo? Olha lá, você mergulhou dentro do Espírito Santo. Uma coisa era você ser cheio e agora você ser batizado.
Agora, Atos, vocês viram lá em Atos 2, verso 4, que eles começaram a falar em outras línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo, para saber que realmente alguém foi batizado com o Espírito Santo, a pessoa fala em outras línguas. Alguém vai dizer, mas é possível alguém ser batizado sem falar em línguas? Não. A pessoa foi batizada, ela fala em línguas estranhas, tá? E esta língua estranha não é a língua dos anjos, ok? Porque lá o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vamos ler? Capítulo de número 13, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Por quê? Porque os anjos também têm a sua própria língua. Não quer dizer que é esta língua que nós falamos. A gente sabe que a línguas estranhas é uma linguagem que é só sua com Deus. Esta linguagem é sua com Deus. E aí o apóstolo Paulo fala que esta língua estranha é para a sua própria edificação. É aquilo que você não pode orar, o Espírito Santo faz por você. Aquilo que você não consegue orar, o Espírito Santo faz por você através da língua estranha. Porque eu deixei ele ficar no meu volante. Ele vai usar os meus lábios. Ele vai usar o meu consciente. E aprendam, o batismo com o Espírito Santo, todas as atitudes e comportamentos que uma pessoa faz quando é batizada com o Espírito Santo, ela sempre está consciente, sempre. Se ela fala em línguas, ela fala e ela está consciente, ouvindo que ela está falando em línguas. Quando ela vai falar uma profecia, ela está consciente que está falando em profecia. De forma nenhuma, o Espírito Santo vai tirar sua consciência. Por quê? Porque isso é um livre-arbítrio. Você faz se você desejar. Se, por exemplo, o Espírito Santo vai me batizar, eu posso segurar e não falar em língua estranha. Por quê? Porque o Espírito é sujeito ao profeta, tá? É uma questão do livre-arbítrio. Se o Espírito Santo tomasse conta de você, falando, não, você não pode falar, você não pode... Não, isso já estaria infringindo justamente uma coisa que Deus já nos deu. Ou seja, o livre-arbítrio. Quando o Espírito Santo pega eu não sei o que eu estou falando, eu fico inconsciente. Mentira, ninguém fica inconsciente, tá? Mesmo quando a pessoa está sendo arrebatada, tá? Arrebatada no Espírito, ela pode estar dormindo, mas ela está consciente do que está acontecendo com ela. Não existe esse negócio de desmaiou. Se desmaiou, é problema de saúde, tá? Eu entendo. Não. Quando você fala em língua estranha, você também não entende, porque é uma linguagem sua com Deus. Até o próprio apóstolo Paulo, depois nós vamos ler, ele vai deixar isso bem claro. É o Espírito Santo fazendo o trabalhar dele com você. Você também não entende, somente Deus e o Espírito Santo que está dentro de você, tá? Então, a partir desse momento que o Espírito Santo faz, vamos dizer, hoje eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Não tem como você receber o batismo do Espírito Santo sem falar em línguas. A evidência do batismo é falar em línguas. Onde está escrito isso? Vamos lá. Atos capítulo 10. E o verso de número 44, olha só, em diante, que diz assim, E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que do dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Olha só que interessante, o apóstolo Pedro foi pregar para um gentio, que é Cornélio. Ele e toda a sua família aceita Jesus. A hora que Pedro vai orar por eles, eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Os discípulos que estavam com Pedro, estavam ali à volta, que eram da circuncisão, que eram judeus,
olharam aquilo e começaram a ficar magnificados. Por quê? Porque eles começaram a falar em línguas. O Espírito Santo estava sendo derramado para eles também. Justamente, lembra? Para quê? Para ganhar almas. Mostrar que a pregação do Evangelho agora também era para os gentios. Mas ainda tem mais um verso. Lá em Atos capítulo 19... E o verso de número 6 diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Olha que interessante esta passagem. Se você puder ler depois ela completinha, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele chega nesse grupo de varões e pergunta: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Ele diz: que batismo é esse? Qual batismo vocês foram batizados? Foram batizados no batismo de João. Mas o batismo de João era para o arrependimento. Agora, com Jesus, é para aqueles que já estão arrependidos para receber a salvação. O apóstolo Paulo, então, batiza ele nas águas, eles saem do batismo, aí o apóstolo Paulo ora sobre eles e impõe as mãos. A partir do momento que impõe as mãos e ora, eles começam a falar em línguas e são batizados, então, com o Espírito Santo. Ou seja, para que possa realmente existir batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas, ok? Agora, vocês vão me perguntar, mas para que serve o falar em línguas? Existem os dons espirituais, que a partir do momento em que você fala em línguas, você agora está falando diretamente com Deus através do Espírito Santo. E aí esse trabalhar é um trabalhar de edificação pessoal. Quer ver? Abra sua Bíblia agora lá em 1 Coríntios. Todos esses versos, tudo isso que eu estou falando para vocês, está dentro lá do slide que eu mandei para vocês, tá? Capítulo 14, tá? 1 Coríntios, capítulo 14. A partir do verso 1, então, vamos falar ainda do falar em línguas, tá? Ele diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque a partir do momento que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo dons espirituais. Só que esses dons não são meus, são de quem? Do Espírito Santo. E ele só serve para aquilo que for útil. Quer ver o exemplo? Abra aí ainda, volta um pouquinho no capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos ler os dons espirituais? Diz assim, ó: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Só tem um Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Uma coisa que a gente precisa colocar na mente. Já ouviram aquelas pessoas que falam assim, vamos entrar em espírito de oração. Cuidado, irmãos, né? Espírito de oração. Não existe espírito de oração. O que existe é o Espírito Santo, ok? Eu posso orar em espírito. Porque quando eu falo que existe um espírito de tal coisa, espírito de outra coisa, eu estou dando isso nome aos demônios, tá? Tome muito cuidado, porque são espíritos malignos. Quando eu falo, como diz o apóstolo Paulo, só existe um Espírito, que é o Espírito Santo, e ele dá dons para todas as coisas, tá? E ele diz assim, ó: mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, né? Cada um foi chamado para uma obra, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então há diversidade de ministério, cada um foi chamado para uma obra, e de forma que o Espírito Santo opera de uma forma ou de outra, mas tudo pertence à obra de Deus, tá? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, verso número 7, para o que for útil, tá?
Eu só vou receber um dom do Espírito Santo quando realmente for para utilizar, quando realmente for útil. Um exemplo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, da sabedoria. Ou seja, aquela pessoa ela consegue se tornar sábia, ela sabe sair de dificuldades ou falar por situações em que a pessoa vai entender o que ela está falando, mas isso através do Espírito Santo. Um exemplo, quantas vezes você já ouviu uma pregação e quem sabe versos bíblicos que você já conhecia, mas a pessoa trouxe uma mensagem tão gloriosa, com uma sabedoria tão grande, que foi através do Espírito Santo, tá? Isso é um dom para aquilo que for útil, mas não quer dizer que é da pessoa. Um exemplo, que nem nós temos aí o falar em línguas, que está lá no o dom, lá no verso 10. E a outra operação de maravilhas, e outra operação a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas. Essa variedade de línguas é justamente você falar na língua de um outro país, tá? Não quer dizer que quando você é batizado com o Espírito Santo, essa língua que você falar vai ser uma língua de um país, tá? Se a não ser que, por exemplo, no caso, em algum país, na sua igreja chegou alguém que é árabe, não fala português, chegou na sua igreja e fala árabe. Acontece então que quando ele chegar lá e estiver lá no culto presente, participando do movimento ali da igreja, alguém pode ser usado para falar em árabe e fazer, porque eu lembro que eu falei que o revestimento de poder é para ganhar almas. Fala na língua daquela pessoa e aquela pessoa então, a partir daquele momento, pode aceitar a Cristo. Não quer dizer que a partir de agora aquela pessoa que falou naquela língua, ela vai falar árabe para o resto da vida. Não, foi só para o momento em que for útil. Ela não tem esse dom para ela. Porque eu já vi muita gente dizer, não, mas aquela pessoa tem o dom da cura, aquela pessoa tem o dom de profecia, aquela pessoa... Não, não tem nada disso. Os dons são de quem? Do Espírito Santo. A pessoa não tem esse dom. Esse dom só vai ser dado para aquilo que for útil. Eu vou ter o dom do Espírito em casa, não é dom de profecia em casa. Para quê? Vou profetizar para quem? Não é se eu moro sozinho, vou profetizar para quem? Não tem como. Eu não tenho esse dom é do Espírito Santo. Ele pode me usar no dom de profecia, ele pode me usar no dom de cura. Não quer dizer que todo momento que eu vou orar vai curar, somente para o momento que for útil. E essa utilidade é para quê? Para ganhar almas. Deu para entender? Ou seja, eu posso ser usado em dons espirituais, tá? Mas para aquilo que for útil. Tá? Eu já volto no dom do Espírito, mas primeiro vamos voltar lá do falar em línguas, tá? Vamos lá no capítulo 14. Porque a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, tá? A pessoa que fala que é batizada com o Espírito Santo, mas nunca mais falou em línguas, me desculpa, é porque o Espírito Santo já não está mais, ele não está mais mergulhado no Espírito Santo, ele não está passando o volante para o Espírito Santo. Tá? Porque isso é uma coisa natural. Você for batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas estranhas. Mas lembrando que o Espírito é sujeito ao profeta. Tá? Vamos ler lá. Capítulo 14. Verso de número 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala de mistérios, quer dizer, as pessoas que estão ao redor, quando você fala em língua estranha, ninguém entende. E nem você, porque o Espírito fala em mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que ele está dizendo? Você pode falar em línguas, mas agora você tem que ter, o que é melhor, você tem o dom de profecia. Por quê? Para ganhar almas. Porque se você ficar falando em línguas, quantas almas você vai ganhar? Nenhuma. Mas em profecia, você vai ganhar almas. O que fala em línguas, verso de número 4 do 14. O que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a
igreja. Então quer dizer que a profecia, ela vai causar edificação também na igreja. Eu quero, olha o que ele diz aí no verso 5, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. O que ele está querendo dizer? É melhor profetizar do que ficar falando em línguas. Se caso você falar em línguas, é necessário que haja uma interpretação, para que toda a igreja entenda. Ah, então quer dizer que se eu falar em línguas, alguém pode interpretá-la? Sim, isso é um dom também do Espírito Santo. Eu falo em línguas e alguém interpreta. O apóstolo Paulo está deixando claro, é melhor que, se você vai falar, profetize, não que fique falando em língua estranha. É igual uma vez, eu vi uma vez uma irmã que foi pregar, e a maioria da pregação dela foi em língua estranha. Pouco se falava em português. O que adiantou? Serviu para quê? Para nada. Ou seja, ela foi edificada e o resto da igreja? Todo mundo voltou do jeito que estava, vazio. Por quê? Porque houve só uma edificação dela. E isso não pode acontecer. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Verso de número 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Quer dizer, o que adiantaria chegar falando em língua estranha, se não for trazer a palavra com conhecimento, com sabedoria? De nada adiantaria. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta ou seja cítara, não formarem sons distintos. Como se conhecerá o que toca flauta ou o cítara? E aí ele vai citar vários exemplos disso, não é? Aí nesses versos. Aí eu quero que você olhe agora no verso de número 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, isso é bom, você desejar que você seja usado pelo Espírito, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Se você está falando em línguas, ore a Deus para que você possa ter a interpretação. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu posso orar em espiritual, falando em língua estranha, mas também ore com o entendimento, senão fica sem edificação. De outra maneira, se tu bendissesses com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre as tuas ações de graça, visto que não sabes o que dizes? Ou seja, imagine uma reunião que todo mundo está falando em língua estranha, chega uma pessoa indouta, vai dizer o que nessa reunião? Nada, porque ele não entendeu nada. Porque realmente tu dás bens à graça, mas o outro não é edificado. Não adianta nada ficar falando em língua estranha se o outro não vai ser edificado. Todavia, eu, antes, quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Que é melhor você falar uma palavra que todo mundo entenda, do que ficar falando em línguas estranhas. Verso de número 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que ele está querendo dizer? Use com sabedoria, não é? Entenda, coloque isso na sua mente. Verso de número 26. Depois você pode ler todos os versos aí. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Precisa existir edificação, então precisa ser feito com ordem e decência. Ele diz, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. Por sua vez, haja intérprete. Ele está falando, na igreja,
Se alguém for falar em língua estranha, que fale um, ou dois, ou até três, mas que haja interpretação. Ai, mas se não tiver interpretação, então preciso o quê? Ficar calado. Olha o que ele diz aí. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Peraí. Então aquele momento que a igreja toda está falando em língua estranha, está errado. Você tem que ficar você com Deus, sabe? Você não pode atrapalhar o culto. Você tem que ficar calado. E aí o apóstolo diz assim, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, porque o profeta ele deve ser julgado pelo que ele está falando, se realmente vai acontecer ou não. A profecia, ela só vai ser aceita depois de ser julgada. Então vamos dizer, eu vou trazer uma profecia, alguém trouxe uma mensagem, os outros que estão ao redor falam, então vamos esperar para ver se vai ser verdade, se não, é falso profeta. Não é todo mundo profetizar, tem que ser um por vez. E outra coisa, um exemplo, se o pastor está pregando, o pastor vai pregar, ele vai pregar a palavra, beleza. Ele não é um canal de Deus para a igreja? Não é? Por que o Espírito Santo vai pegar alguém lá no meio da igreja para falar em profecia? Se ele é o canal de Deus para com a igreja, quer dizer, o Espírito Santo vai atrapalhar ele mesmo? Não funciona. Deu para entender? Tem ordem e decência. Se há um momento em que o pastor está pregando a palavra, está ensinando a igreja, ótimo, todo mundo esteja em silêncio. Todo mundo vai ter que ouvir a palavra. Mas eu posso me alegrar? Pode, irmão, mas cuidado com a língua estranha. Não faça isso para que todo mundo ouça. Se for para todo mundo ouvir, que haja intérprete. Não tem intérprete? Silêncio. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é a parte mais importante, é o canal de Deus para com a igreja, para a edificação, é o que o apóstolo Paulo está ensinando. Quando começa aquela barulheira toda e o pastor está pregando, está tudo errado. Por quê? Porque ninguém está entendendo mais nada. E não adianta, a palavra tem que ser por edificação. Tá? E olha o que ele diz aí. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, cada um a sua vez. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Está claro aí, por quê? O livre-arbítrio, você pode controlar o Espírito Santo. O volante de quem é? É seu. E o Espírito Santo ele é educado. O Espírito Santo ele não faz bagunça. Ele não causa profecias que vêm causar dificuldades de entendimento. Tá? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando a igreja se reúne, não está dizendo que você é proibido de falar em língua estranha. Você pode falar em língua estranha na sua oração, na sua casa, no momento de intimidade sua com Deus, não na igreja. Na igreja você pode falar quando houver intérprete e o Espírito Santo fala com você. Você pode falar, alguém tem que ser interpretado. Se não for interpretado, fique quietinho, fale você com Deus. O Espírito é sujeito ao profeta. O que acontecia na igreja de Atos de Coríntios? O problema é que a igreja estava uma bagunça só. Todo mundo falando em língua estranha, ninguém entendia ninguém, todo mundo queria profetizar, todo mundo queria ter dom. E o apóstolo Paulo disse, isso tudo está errado, vocês não estão fazendo para edificação. Vocês estão fazendo isso só para bagunça ou querer se mostrar. O que é necessário? Calem-se, fiquem em silêncio, ouça. É melhor falar 5 palavras com entendimento do que ficar falando em língua estranha. E tem pessoas que às vezes acham que tem que ficar falando em língua estranha para mostrar que é espiritual. Para! Você vai pregar a palavra, não precisa ter língua estranha no meio da palavra. Pregue a palavra. A palavra ela já é para entendimento da igreja. E cada um por sua vez.
Não tem como o Espírito Santo interpelar o meio do culto. Por quê? Porque ele é educado. O que acontece hoje é muita meninice. O que acontece hoje no meio das igrejas é muita criancice. Pessoas que não tiveram educação espiritual. Essa é a realidade. Porque não foram ensinadas. Se dessa forma como o apóstolo Paulo ensinou, todo mundo aprendesse, a igreja saberia caminhar. Quando começa a ter muito barulho, muita bagunça, é porque a igreja não foi ensinada. E precisa tomar cuidado, porque às vezes barulho não está tendo nada. Eu falo que às vezes a lata vazia faz mais barulho do que a lata cheia. Uma pessoa cheia do Espírito, ela pode não fazer barulho. E às vezes uma pessoa vazia faz mais barulho do que uma lata cheia. Tá? Então, cuidado. Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo nos ensinou para que a igreja ande e caminhe de forma correta. E a partir do momento que eu tenho os dons espirituais, vamos ler lá no capítulo 12 agora, volta lá. Ele coloca assim, ó, no verso de número 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. É aquele momento em que você se faz sábio, principalmente na aplicação da mensagem. Você lê um texto e você repassa isso para a igreja, e a igreja entende. Isso é um dom de sabedoria. Deus te deu para o momento que for útil. A outro, diz aí, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que traz um conhecimento profundo dentro da palavra, sabe? Quando você conhece algo dentro da palavra, você passa para a igreja. Olha o que o Espírito Santo me revelou dentro dessa palavra. Isso é um conhecimento. Então isso é um dom também. Coisa boa seria que todos tivessem dom de sabedoria e dom de conhecimento dentro da palavra. Já imaginou como a igreja seria? Que coisa linda! Mas ele diz: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Mas como assim dom da fé? O dom da fé é justamente para aquela situação assim. A pessoa, ela chegou na igreja, não conhece o Evangelho, não conhece Cristo, não conhece nada. Como você vai falar para a pessoa? Porque às vezes para alcançar a cura precisa ter fé. E muitas vezes ela chegou, ela não tem fé, ela não sabe daquilo. Então o que ocorre? Ocorre o dom da fé. Lembra daquele homem que estava na porta da igreja, na porta do templo, chamado Formosa? E Pedro e João estão subindo a porta do templo. E o rapaz chega e fala para eles, viu? Dá-me uma esmola, achando que ia receber alguma coisa. Pedro e João podiam olhar e dizer, viu? Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Aquele homem precisou ter fé? Não. Mas a fé, ou seja, o dom do Espírito Santo que estava neles, podia restaurar aquela vida. Uma pessoa pode não ter fé, mas se você tiver o dom da fé, aquela pessoa pode receber a cura, pode receber a vitória. Isso pode acontecer para N situações. É um momento de um dom que Deus te dá, uma fé que supera a sua fé para alcançar um milagre. Tá? Outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Quando realmente alguém está num lugar que há pessoas com doenças, enfermidades, ela pode receber aquele dom naquele momento para curar aquelas pessoas. Agora fale para mim, como que eu vou receber um dom? Eu falo, eu tenho o dom de cura. Se eu estou num lugar que todo mundo está são, não tem necessidade. Ou seja, o Espírito Santo ele dá para aquilo que for útil. Esse negócio que as pessoas falam, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom de falar em línguas. Irmão, me perdoe, você não tem dom nenhum. Os dons são do Espírito Santo. Ele compartilha com você para você ser usado para ganhar almas, ok? Outra, a operação de maravilhas, algo extraordinário, algo que poderia falar assim, alguém fala assim, é impossível, é a operação de maravilhas, tá? Uma vez eu lembro que nós estávamos no culto ao ar livre, estava uma bênção, algumas almas aceitando Jesus. De repente formou uma tempestade que a gente percebeu que não ia ter o que fazer, aquela ventania correndo de todo lado, um monte de equipamento de som caríssimo, né? E não podia molhar. E quando a gente chegou estava sol e formou aquela tempestade de uma hora para outra. E todo mundo começou a entrar em desespero. O pastor falou assim, irmãos, fiquem em paz. Falou, isso tudo aqui vai passar.
deixa essas nuvens, elas vão embora, em nome de Jesus, vão embora. Irmãos, sem brincadeira, as nuvens saíram e de uma hora para outra o sol voltou e continuamos o culto. Aí um irmão falou assim: pastor, o que foi isso? Foi um dom de maravilha. Isso é um dom de maravilha, operar coisas extraordinárias, até com a natureza. Isto é glorioso. Quem dera se todas as igrejas tivessem um dom de maravilha. Já imaginou como seria o nosso país? Como seria a nossa igreja? Como seria o nosso povo? Mas isso é um dom do Espírito, não é? E a outro, a profecia. Lembrando que a profecia, normalmente, ela vem para conserto. Sabe, acontece que nós precisamos estar atentos, e como a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo deixou claro, que devemos julgar a profecia. Quando a pessoa entrega a profecia, julgue na hora se é verdade ou não. Por quê? Porque tem que ser julgado para saber se é real ou não, e as pessoas que estão ao redor. A profecia, quando ela vem assim, trampolando, que muitas vezes a pessoa até não entende o que a outra pessoa falou, me desculpe, não é profecia, não é de Deus. E a profecia, ela vem para ajuste. Por que Deus está usando alguém para trazer a profecia para a pessoa? É porque aquela pessoa possivelmente não ouve mais Deus. Ele precisa usar uma outra pessoa. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu não preciso ficar ouvindo profecias. Por quê? Porque Deus mesmo fala comigo, o Espírito Santo está em mim. Agora, quando o Espírito Santo já não está em mim, aí precisa de profecia. Cuidado com as profecias. Cuidado não é, vamos dizer assim, cuidado com as profetadas, tá? Porque o que tem de profetada por aí é só misericórdia, e nós devemos julgar. Outro, o dom de discernir os espíritos. Saber que espírito realmente está ali. Porque às vezes há pessoas que às vezes está sendo usado, não é? A gente imagina, é do Espírito Santo. Não é? Pode ser o inimigo, pode ser demônio. Eu preciso discernir isso. E às vezes há pessoas que chegam trazendo mensagens, ensina se não é espírito maligno que está sendo usado. Isso é importantíssimo na vida do obreiro, na vida do pastor. Por quê? Para que possa realmente saber de qual espírito ele está se tratando ali, se realmente é de Deus ou não. Então, quando há discernimento do espírito, consegue-se resolver várias situações, tá? Outra, e a outra variedade de línguas. A pessoa fala em línguas, principalmente em línguas do outro país ou de qualquer outro lugar, não é, que possa ser usado. Isso é para uma coisa que for útil. Imagine que na minha igreja ninguém fala, todo mundo fala português. Por que eu vou ter o dom de inglês? Como uma vez eu vi um irmão que disse que ia ser missionário e ele falou assim que ele não ia estudar a língua do país porque Deus ia dar o dom. Irmão, Deus não é Deus de preguiçoso, viu? Deus ele não aceita preguiçosos na sua obra. Se você tem a oportunidade de estudar uma língua, estude. Se você vai para um país como missionário, é uma obrigação sua aprender aquela língua. Ah, não, vou deixar para o Espírito Santo fazer. Irmão, isso é preguiça. E preguiça é pecado. Você já está tirando o Espírito Santo de você. Por isso, cuidado. Se você tem a oportunidade de estudar, estude, tá? Não deixe tudo por conta do Espírito Santo, ok? Outra, a outra interpretação das línguas. Ou seja, alguém está falando em língua estranha e eu entendo. E se eu entendi, eu tenho que falar para toda a igreja. Então, por isso que quando se há língua estranha dentro da igreja, precisa haver intérprete. Quando tiver alguém falando em língua estranha sem parar e não tem interpretação, chega para uma pessoa e fala: irmão, sossega aí, mantenha o espírito sujeito ao profeta. Não está tendo interpretação? Fique quietinho, não atrapalhe o culto, não atrapalhe. Ah, mas eu quero falar em línguas. Você pode falar na sua casa. O falar em línguas não precisa ser necessariamente na igreja, a não ser que haja interpretação. Se não houver interpretação, segure, fique em paz aí, tranquilo no seu lugar, tá? Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele usa uns dons espirituais. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele é educado, ele como eu digo assim, ele faz as coisas acontecerem da forma perfeita, tá? E outra coisa, tem que tomar muito cuidado
Porque alguém fala assim, o Espírito Santo derrubou aquela pessoa. O Espírito Santo não derruba ninguém. O Espírito Santo não machuca ninguém. O Espírito Santo não derruba. O que derruba são espíritos demoníacos que caem por terra. O Espírito Santo é o que levanta. Mas o Espírito Santo tomou conta, a pessoa caiu. Isso é meninice da pessoa, infantilidade da pessoa. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. O Espírito Santo não derruba ninguém, tá? O Espírito Santo, ele é ordeiro. E a obra de Deus, ela é ordeira. Vocês viram o que o apóstolo Paulo disse? Fique em silêncio. Quando começa essa bagunça de alguém rodopiar, sair correndo de um lado, correr para o outro, me desculpe, não é do Espírito Santo. Isso é infantilidade da pessoa que não aprendeu, é falta de educação espiritual, falta de entender o que realmente o Espírito Santo quer. Por quê? Se a lega começa a movimentar, é da pessoa, isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é ordeiro, ele é educado. Amém? Agora, como eu deixei lá na última passagem dos slides, como eu falei de todos aí a questão do Espírito Santo, vamos lá para a última parte do slide. 1 Tessalonicenses, e aí já vamos estar encerrando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 19. Depois os irmãos que assistirem poderão compartilhar aí as perguntas, o que tiver, eu estarei respondendo aí no WhatsApp mesmo, tá bom? Verso 19, não extinguais o Espírito, tá? Não desprezeis a profecia, examinai tudo, retende o bem, tá? Ou seja, eu não posso extinguir o Espírito Santo na igreja, ele é necessário, principalmente para ganhar almas, tá? Eu não posso rejeitar as profecias, mas eu tenho que examinar todas, como o apóstolo Paulo deixou lá. É importante a profecia? Sim, principalmente o conserto da igreja, conserto de pessoas. Agora, eu preciso examinar se realmente está ocorrendo da forma correta, se realmente é necessário. Então, a profecia, ela deve ser julgada, tá? E para a reflexão, se falarmos a verdade, poderemos ser excluídos da igreja, mas se ocultarmos a verdade, poderemos ser excluídos do céu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Próxima aula nós já vamos entrar em Apocalipse, tá? Então, se vocês puderem ler o Apocalipse, leiam, e na próxima aula a gente já vai entrar em Apocalipse e vamos entrar em detalhes dentro do livro do Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos e obrigado por tudo. Desculpe a queda da internet, mas espero que tenham tido uma boa aula em nome de Jesus. Amém.